Você sabia que existe um trecho na Bíblia que já foi considerado um dos mais enigmáticos e até censurados em pregações comuns? Um capítulo que fala sobre mulheres e anjos e uma união proibida que teria desencadeado consequências profundas para toda a humanidade? Essa história está em Gênesis capítulo 6, logo nos primeiros versículos. E o que diz ali pode mudar completamente sua forma de enxergar o mundo espiritual. Está escrito: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Mas quem são esses filhos de Deus? E por que eles tomaram mulheres humanas para si? Aqui começa um mistério que envolve anjos caídos, mulheres seduzidas e uma linhagem de gigantes e corrupção moral. Alguns estudiosos acreditam que esses filhos de Deus são anjos que se rebelaram, vieram à Terra e tomaram mulheres humanas para si. Esse entendimento é reforçado por livros antigos, como o livro de Enoque, que, embora não faça parte do cânon bíblico tradicional, era conhecido pelos antigos judeus e até mesmo citado por Judas no Novo Testamento. De acordo com essas tradições, esses anjos eram liderados por um ser chamado Semjaza. Eles desceram do céu, tomaram mulheres humanas e tiveram filhos com elas, os chamados Nefilins, descritos como gigantes, heróis de renome e seres de força em comum. O pecado não foi apenas a luxúria, mas a transgressão de uma barreira espiritual. Anjos, seres celestiais criados para servir a Deus, abandonaram sua morada para satisfazer desejos carnais. Imagine o impacto disso para aquelas mulheres. Segundo a tradição, uma delas teria sido a primeira a ser seduzida, a mulher que dormiu com um anjo. O nome dela não é revelado nas escrituras, mas algumas fontes antigas a chamam de Istahar. Ela teria resistido, depois se entregado e, por fim, segundo os relatos, foi elevada aos céus como estrela, enquanto os anjos foram punidos com o abismo. Mas por que a Bíblia traz isso de forma tão enigmática? Por que esse trecho parece quase um sussurro entre capítulos tão diretos? Porque essa não é uma história sobre romance proibido, é uma denúncia espiritual. Uma revelação de que existem limites que nem mesmo os anjos devem cruzar. Um alerta para nós, humanos, sobre os perigos de abrir a porta para o que não compreendemos. E o que aconteceu com os filhos desses anjos? Eles foram os Nefilins, os gigantes, criaturas deformadas, misturas de carne e espírito, que espalharam o mal sobre a terra. É por isso que o capítulo seguinte fala do arrependimento de Deus em ter criado o homem e decide enviar o dilúvio. Esses seres corromperam não só as mulheres, mas toda a humanidade. A história da mulher que dormiu com um anjo não é apenas um conto curioso, é o início de um colapso espiritual que exigiu uma intervenção divina. Mas ainda tem mais. Esses anjos não escaparam do julgamento divino. A carta de Judas no Novo Testamento diz: e aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem guardado em prisões eternas, em trevas, para o juízo do grande dia. Esse versículo se conecta diretamente com Gênesis 6. Aqueles seres espirituais cruzaram uma linha que nem mesmo os demônios ousaram ultrapassar. Eles desejaram o que não era permitido, eles tomaram mulheres para si e foram lançados nas profundezas em cadeias eternas. A mulher que dormiu com um anjo se tornou símbolo de uma mistura proibida, um evento que acendeu a ira de Deus e que nos faz refletir até hoje. Há limites espirituais que não devem ser violados. Mas será que essa história tem alguma aplicação real para nossas vidas? Sim, muitas! Hoje ainda somos tentados a buscar o proibido disfarçado de belo. Ainda somos seduzidos por aparentes revelações espirituais, que não vêm de Deus, mas de anjos disfarçados de luz, como Paulo alerta em 2 Coríntios, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Quantas pessoas se envolvem com doutrinas enganosas, com práticas espirituais que parecem boas, mas afastam de Deus? Quantas vozes no mundo dizem isso é do alto, quando na verdade vem das profundezas? Essa história é um alerta. A mulher que dormiu com um anjo representa a humanidade flertando com o espiritual sem discernimento. E o resultado? Corrupção, engano, destruição e juízo. Mas também existe uma esperança nessa narrativa. Apesar de toda essa corrupção, Deus levantou Noé, um homem justo, para preservar a humanidade. Mesmo diante da decadência, Deus sempre prepara um escape. Sempre há um remanescente fiel.
A pergunta que fica é: de que lado você está? Noé ouviu a voz de Deus? Aquela mulher foi seduzida pela voz de um anjo rebelde? E você? Essa história escondida entre os versos da Bíblia nos lembra que nem tudo que parece espiritual é santo e nem toda voz do alto vem de Deus. Precisamos aprender a discernir o que é celestial do que é corrupto. Jesus nos advertiu: vigiai e orai para que não entreis em tentação. A mulher que dormiu com um anjo não vigiou. E sua história é um lembrete para todos nós sobre os perigos da desobediência espiritual. Que possamos ser como Noé, que mesmo em meio à corrupção, escolheu obedecer. Que você escolha ouvir a voz do Espírito Santo e não a de anjos caídos disfarçados de verdade. Se essa história te impactou, deixe nos comentários o que você achou. Você já conhecia essa parte da Bíblia? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender o perigo das falsas luzes espirituais. E se você ama descobrir os mistérios escondidos na Palavra de Deus, inscreva-se no canal agora e ative o sininho. Porque aqui, a Bíblia nunca será lida da mesma forma. Que Deus te abençoe e até o próximo mistério revelado nas Escrituras.